expressão do protagonismo da subjetividade, estamos diante de um ego-documento aberto à leitura e à interpretação pública. A arte é coisa mental, um malicioso esporte de combate. É um jogo jogado por todos os seres humanos de todos os tempos. Uma autêntica expressão da cultura, é uma ciência mística. O idioma sublime da natureza. A verdadeira religião de Deus. A arte é uma tentativa inútil e bela de se definir o indefinível. Eis-me aqui, inventando a minha própria história. Inventando a mim mesmo. Movimento, força, processo, construção, criação, invenção, espaço, tempo, matéria, duração. As cores exercem uma forte influência em nossas vidas. As cores podem afetar nossos sentidos, sensações e nos provocar emoções e sentimentos. O azul faz o corpo produzir substâncias químicas calmantes. A cor azul é muito rara na natureza. A sua variação e representação é uma criação humana. Após a Revolução Industrial, 111 tons de azul foram criados. O ser humano é o núcleo de si mesmo, que busca transcender. De fato, a cor azul não existe. E a arte é um método de exposição de contradições como meio pedagógico, na construção da identidade e da personalidade do sujeito. A arte é uma ferramenta para cavar o inconsciente, para proporcionar o autoconhecimento. O caráter autobiográfico de minha obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos, na abordagem de questões íntimas bastante particulares.
Como narrador de minha própria história, me coloco no tempo presente. Ao olhar para trás, o meu passado nada mais é do que uma textura de reminiscências que não são completamente captáveis, pois são moventes, isto é, a própria realidade não está completa, acabada, mas sempre em constituição, sempre em vias de ser. As experiências vividas são inapreensíveis em sua totalidade. É nessa fenda do inapreensível que o ficcional se estabelece. Este é um gênero de narrativa que propõe a integração com a coletividade, porque ao narrar a minha própria história, partilho com a comunidade minhas impressões, minha visão, permitindo ao público ter acesso a outras perspectivas, isto é, às suas próprias perspectivas. Portanto, o público é fundamental, é agente dentro da construção da obra. Ou seja, o olhar do público finaliza o trabalho e expande as suas possibilidades de interpretação. Meu trabalho é um esforço de comunicar a mim mesmo e ao mundo esta minha voz que vibra. Exercício livre do gesto e da intencionalidade expressiva, do inconsciente para o consciente, transmutando, alterando a frequência, o clima e os humores. Entro na busca pela invenção ou pela expressão de um universo particular dentro de um mundo objetivo infinitamente maior. Faço o registro de histórias da construção de um processo criativo que envolve fenômenos biológicos, psíquicos e culturais, econômicos e políticos, além de poéticos, é claro. Este exercício poético, através da pintura, é uma poética de sobrevivência, uma forma emergencial de criar uma estratégia de sobrevivência para mim. Estou em busca da minha própria voz, que vibra. Estudo as contradições. Escrevo para não ser escravo. Autonarrativa é um processo de autoformação. O sujeito se apropria do centro da sua própria história e a conduz por meio de um processo inconsciente-consciente, uma dinâmica, uma transa dialética entre subjetivo e objetivo, natureza e cultura, junção, realidade e ficção. A contradição é uma propriedade da própria linguagem humana. O eu é uma totalidade artificial, uma ficção da razão necessária para a ordenação do aparato mental na construção da subjetividade do sujeito histórico. Ser que produz cultura e arte com identidade própria. O realismo foi um movimento estético predominante no mundo ocidental do século XIX. Surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo, próprios do romantismo, com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Mas que realidade é essa? O que é a realidade? Que realismo é esse? Eis a questão.
O continente europeu vivenciava a segunda revolução industrial, que trazia consigo uma urbanização massiva, bem como jornadas de trabalho extenuantes e o crescimento desordenado das cidades, além de toda a sujeira proveniente dos seus resíduos industriais. Um salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial proporcionou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam. O problema é que essa concepção hierarquiza as sociedades, identificando os europeus como superiores intelectualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico e cultural, reforçando com o teor científico a noção de que há povos primitivos e civilizados. Um certo determinismo científico rondava a política. Os realistas abraçaram a ciência como fundamento de sua obra. Porém, todavia, no capitalismo, a realidade é a contradição. A luta entre as classes move o sistema econômico. Portanto, nenhuma arte é neutra, nenhuma ciência é neutra. Condução do próprio destino. Experimentalismo existencial. Na criação de uma arte abrangente, que não se limita à formalidade acadêmica e que se expande para a rua, contaminando a psique social. Realismo azul é um termo que criei para expressar as contradições no exercício da construção de conceitos estéticos. Uma experiência pictórica se conduz contaminada pela vivência de outras experiências sensoriais e intelectuais. A gente logo na entrada aqui no teatro, uma obra muito bacana do Clayton Custódio, que é todo azul. O meu, eu tô com essa série azul, né? Agora, você fez o Tom Zé pro show ou você já tinha feito? Esse eu fiz especialmente pro show, que eu quero ver se eu entrego pra ele, porque eu sou muito fã do trabalho do Tom Zé. Achei Bacana. Agora, fala uma coisa, qual que é a técnica que você usa? Eu uso o trabalho com acrílica e aí os suportes são variados. Esse aqui eu pintei na tela, né, pano, e tirei do chassi para poder ficar mais fácil para ele poder levar. E como registrar seu momento? Olha isso aqui, gente, que bacana. Aqui a gente tudo meio paulista, meio mineiro. Eu também sou de Orceburgo, de Momoca, você também. E olha aqui o Tom Zé representado nessa tela maravilhosa. Parabéns, viu? Muito obrigado. A realidade do capitalismo é a realidade do discurso hegemônico, que se choca em contradição com os discursos antagônicos, dos quais se alimenta. A verdade é inventada por uma classe que tem como intenção dominar outra, subjugar suas forças criativas. Portanto, a realidade no capitalismo
é que vivenciamos uma luta de classes, também no campo simbólico, e que a arte, assim como a ciência, nessa luta, nunca é neutra. A arte habita e navega a onda de uma guerra simbólica entre forças criativas e destrutivas.
Para mim, a arte representa autoconhecimento, expansão da consciência e instrumento para a evolução da alma humana.